A gente precisa mudar nossa relação com o Estado e assumir mais responsabilidade. O que é um direito para um e pode ser um privilégio para o outro? Do ponto de vista do brasileiro, o direito virou privilégio, né? Tipo, muita gente não tem direito, quer dizer, deveria ter direito à saúde, por exemplo, e saúde virou um quesito de privilégio, né? Você tem que ter dinheiro para você poder se tratar, porque senão você entra numa fila imensa de um quando SUS, o médico vai, quando o médico vai. Tem a possibilidade. Então, esse conceito do privilégio e do direito no Brasil são bem esgarçados, são bem delicados, assim, né? Tem que analisar caso a caso. Né? Ah, isso tem que, né? Porque isso cabe em qualquer coisa, né? Com certeza. Mas, mano, é porque você tem um país que tem uns abismos de desigualdade agressivo, vergonhoso. Ao mesmo tempo que o que a gente estava falando fora, que tem gente que acha que às vezes programas de necessidade que atendem a necessidade básica, como, por exemplo, comer, né? No contexto de hoje, do Brasil de hoje, você chamar certas coisas de privilégio. Como Bolsa Família, no meio dessa baderna que a gente está de informação, tem pessoa que considera, por exemplo, que a pessoa que ganha R$70 por mês num Bolsa Família é um privilegiado, mas esse é o mesmo tipo de pessoa que cala quando um juiz que tem casa própria ganha um auxílio moradia, sacou? Esse tipo de coisa, a por isso que eu acho que prefere vociferar contra quem ganha R$80 por mês para sobreviver do que contra falar, o juiz é uma safadeza. Mas esses vagabundos que mamam na teta do governo, parece que tem um tesão. A verdade em é que, tipo, assim, tem um histórico assim, é muito fácil bater em quem não tem voz para revidar. Então, se você vem com essa perspectiva liberal clássica de direito para todos e de que políticas compensatórias são privilégios, né? Você está ignorando a história de que o ponto de partida é completamente desigual. Então, nesse sentido, o Bolsa Família jamais poderia ser considerado um privilégio. Ele vem tentar compensar minimamente um ponto de partida muito desigual. Outro tema também que poderia ser tratado da mesma maneira, cotas. Eu li uma entrevista do Bruno, em que ele se posiciona contra as cotas, considera as cotas um privilégio, dentro desse mesmo espírito, né? E, no entanto, é o que a gente está falando, quer dizer, as cotas, isso é uma maneira de inverter o problema, né? As cotas, elas não são um privilégio, elas são uma tentativa de se compensar também minimamente o que é um desfavorecimento enorme de um grupo. Então, acho que tem que ser pensado assim, tem um limite a essa perspectiva liberal clássica, que ela parece que o ponto de partida é um ponto de partida igualitário, e a partir daí só faria sentido programas universais. É muito difícil você entender, por exemplo, um homem branco, hétero. Quase foi você, né? Quase. É difícil eu entender, quer dizer, foi um processo assim, mas é difícil eu entender que eu não tenho medo de ser estuprado na rua. Eu não tenho que acordar antes para me maquiar, para ficar bonito para a sociedade que vai me julgar. Eu estar acima do peso, puxa, é ruim realmente. Mas é difícil. Não perde nada com isso. Não perco nada com isso. É muito difícil parar e entender como você é privilegiado. E isso é uma coisa que eu estou começando a fazer com as pessoas à minha volta, a conversar, sair um pouco da discussão política que a gente estava muito e entrar numa discussão. Você percebe o quão privilegiado você é ou privilegiada você é? Eu comecei a fazer isso com a minha família. E é difícil, cara. As pessoas não entendem, elas acham que mereceram ou elas não se dão conta. Porque você está tão vivendo numa família certinha, com marido, mulher, com 2 filhos, e aí filhos, pais presentes, e você estudou numa escola particular, e você acha isso tão o seu mundo e é tão comum, que você não entende o quanto isso é um privilégio. É um privilégio você ter teto em cima da cabeça para poder estudar, para passar pela prova que você passou em primeiro lugar, né? Você fala assim, pô, não, passei em primeiro lugar na USP. Tudo bem, mas você tinha lá comida quente na mesa. E no Brasil, de novo, isso é privilégio, sim. Pôde estudar, sem precisar trabalhar. Estudou em escolas particulares, são muito superiores. De não ter que se preocupar se
você vai receber uma batida porque você é negro e a polícia vai encrencar com você. Se você tem que andar na rua à noite com medo porque vão te estuprar. Esse tipo de coisa que eu nunca passei por isso, eu nunca tive medo. O seu perfil não tem o hábito de você carregar um guarda-chuva e ser confundido com um fuzil. Exatamente. Não tem nenhum. É porque dá uma sensação, vindo de um lugar privilegiado, que demorou a entender que era privilegiado fui eu, assim, dá uma sensação de que você não teve mérito nenhum em conseguir as coisas que você conseguiu. Então, parece que está desmerecendo o que você fez. Eu ter chegado até aqui, ter feito isso, parece que foi... Ah, você não fez de nada. É só porque você é um homem branco, hétero, você chegou onde você chegou. E aí dá uma certa repulsa na pessoa de pensar, não, mas peraí, mas eu trabalhei. Eu fui atrás, eu lutei também, mas Tem uma série de coisas que te deixaram ir atrás. Isso, Né? que permitiram que eu já começasse muito lá na frente nessa corrida. Não é tanto que você não teve mérito, é evidente que você teve mérito, mas é que outras pessoas, não importa o empenho, o esforço que elas tenham, assim, a dificuldade que elas terão é infinitamente superior. Como o Estado não consegue oferecer de uma maneira muito correta, muito competente, muito eficiente, os direitos da população, ou seja, os deveres do Estado. Como o Estado falha nos seus deveres, a população também falha, entendeu, nos seus deveres. Quando eu fui gestor público, lá na presidente da Funarte, assim, isso era uma coisa clara, assim, porque o funcionário público brasileiro, assim, no caso da Funarte, os caras não tinham plano de carreira, trabalhavam lá no prédio do Gustavo Capanema, um prédio maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, uma pérola do modernismo brasileiro. É um sol de rachar, assim, uma coisa insalubre. Obras no prédio, às vezes assim, as pessoas em condições assim, de risco até, de obra. Então, como é que você, nessas condições de direitos para as pessoas, como é que você vai exigir delas os deveres, entendeu? Então, acho que, de uma maneira geral, o Estado brasileiro, para cobrar dever das pessoas, teria que dar o exemplo, né, Francisco? Dar o exemplo. Mas as pessoas acham muito que, usam isso muito como desculpa. Ah, isso não é um dever meu, isso é um dever do governo, eles é que se virem. O governo é que faça isso aí. O governo é que dê segurança, tá pobre ali na rua. Isso não é problema meu, isso é problema do governo que não está fazendo nada por eles. Tem um pouco a largar a mão dos seus deveres com a desculpa de isso não é problema meu, quando na verdade é problema seu também. Isso eu acho o Brasil fraco também, tem pouco espírito comunitário. Tem uma coisa de uma diferença, né, que acho que a gente já até falou aqui, que o brasileiro trata o espaço público como o espaço de ninguém e outras sociedades tratam como o espaço de todo mundo. Isso faz muita diferença numa sociedade quando você vê muita gente, uma coisa que eu vejo até hoje no Rio, a gente jogando lixo no chão na rua. É tão antigo isso, eu olho isso e sempre falo, mas por que as pessoas jogam uma lata? Pode. Aí você fala assim, mas também não tem lixo? Isso é um absurdo desse. Então segura essa caralho dessa lata até o lixo, filha da puta. A pessoa parece que vai queimar, mandar um papel. Ah, não tem lixo. Ah, meu Deus. E agora o papel? O que eu fiz? Guarda no bolso. Mas é um tipo de raciocínio, mano. Também não tem lixo, o Estado não botou lixo, jogo eu o lixo no chão. E não lixo no chão, encher o bueiro, se fuder na enchente. Exatamente. E aí depois reclama porque o Estado... Mas é uma loucura. Eu acho que a responsabilidade... trazer a responsabilidade para si é muito importante, é um movimento muito necessário para o nosso futuro, principalmente o futuro que nos apresenta agora. Eu acho que a gente tem que parar de reclamar do Estado, ou da coisa que não funciona, ou da corrupção, e começar a trazer a responsabilidade para si. É o seguinte, a gente falou aqui, mas queremos saber, e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui embaixo e não deixe esse debate acabar assim. E para chamar mais gente para cá, curte, compartilha, semana que vem tem mais. Se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Firmeza? Paz.